Hoje no nosso vídeo do canal nós vamos falar sobre o ticket médio. O ticket médio é um dado de relatório extremamente importante porque ele define, muitos acham que o ticket médio só define o consumo médio das pessoas que passaram pelo seu estabelecimento. Ele não define só isso. Ele define também o perfil, ele é o retrato, podemos dizer assim, do perfil de consumo do seu cliente, ou seja, ele determina o perfil do teu cliente, o poder aquisitivo do teu cliente, do que o teu cliente normalmente gasta dentro do seu estabelecimento. E logicamente que isso se torna muito real, né? Quando você vê, por exemplo, mudanças de prato, mudanças de cardápio, bebidas e tudo mais. Mas é importante ter bem claro isso sobre a questão do ticket médio. E hoje nós vamos falar sobre esse relatório de ticket médio. Então você entra no Colibri Launch, né, você vai em relatórios pós, e aqui dentro você seleciona a opção de vendas. E aqui em vendas você seleciona, vendas não, em caixa. Você vem aqui em caixas, deixa eu fechar aqui, cliquei no errado. Me desculpe, você clica em caixas e vem no ticket médio. E aí com o ticket médio aberto, eu vou começar primeiro pelo por hora. Ok? Você clica aqui em por hora, clica em avançar. Eu já coloquei aqui um período de tempo, mas que pode ser um dia só para você avaliar. O intervalo de horas, né, de 0 a 23, o 23 porque vai até as 24 horas, né? Até o último minuto ou último segundo do dia. E aí, se você quer mostrar também as horas que não houveram vendas, eu estou dizendo que sim. Aí, ok, você executa. Ele vai abrir o relatório. É interessante nesse relatório observar que aqui todos os módulos que tem habilitados vão aparecer. E, logicamente, os módulos que você não utiliza aparecerão com 0, né? Então aqui nós temos horários, né, a cada 1 hora, ok, definidos os horários, né, a cada 1 hora. E lá, como vocês viram, você pode escolher, eu quero analisar só de 0 a 8 e por aí vai, né? E aí você tem aqui cada módulo, o total faturado pelos módulos, o número de pessoas totais, considerando todos os módulos, e o ticket médio total do estabelecimento, tá? Então aqui é importante que você observa não só a variação do ticket médio ao longo do dia, mas a gente vê o comportamento do seu estabelecimento, considerando que eu escolhi um período de tempo, né? Ou seja, dias e meses, e vários, e aqui praticamente anos, né? E aí o que você vê? Você vê que isso basicamente é um bar, né? Então você tem aqui, olha, a variação aqui de horário, né? Aí esse horário aqui que vai das 5 da manhã fechado, aqui na realidade vendas de teste e tudo mais. E aí você vê que ele começa a aumentar a partir do horário que caracterizaria a happy hour. Então você tem aqui também a variação do ticket médio, obviamente, ao longo do dia, ok? Então isso dá uma visão, inclusive, de comportamento do ticket médio ao longo de variações de tempo durante o tempo que o seu estabelecimento fica aberto, ok? Então agora, e é lógico, ele é mais, ele poderia dizer que é um relatório de ticket médio analítico, né? Então vamos fechar e vamos aqui para o modo de venda, também escolhendo um período. E aí você tem, pelo modo de venda, você tem aqui no módulo entrega, né, desse período foram 7.036 atendimentos, né, o total recebido foi esse, então o valor dividido pelo total de atendimentos dá o ticket médio. É uma coisa que é importante citar, que foi visto isso no outro relatório, dos módulos. É característico dos módulos entrega, ficha e balcão, né, que uma venda é uma pessoa. Então a ficha é consumo individual, né? A entrega e consumo se caracteriza como consumo individual, lógico, por mais que na casa tenham 10 pessoas,
mas é caracterizado como venda individual, né? E o balcão, a ficha entrega modos individuais. E a mesa, você precisa determinar o número de pessoas que estão presentes na mesa, né, para poder haver o cálculo do ticket médio. Okay? E aqui eu quero colocar uma discussão que é interessante, né, que me foi passada por um cliente que uma operadora de cartão de crédito estava presente, o vendedor e mais o seu supervisor, falando sobre algumas coisas. Disseram que esse cliente ele tinha 80% dele era fidelizado, ou seja, você tem como ver isso através dos dados, né? Ou seja, os clientes que frequentam regularmente o seu estabelecimento, e 20% passantes, ou seja, aqueles que não são, que são uma pessoa aqui, outra ali. Você sabe pela questão da numeração dos cartões, né? E aí com isso o que ele aconteceu? Ele disse que poderia se aumentar o ticket médio, né? Simplesmente aumentando o número de clientes, né? E aí o cliente me disse isso, parei para analisar, discurso falso, né, de quem não mostra conhecimento de absolutamente nada no segmento não só de gastronomia, mas do segmento de uma maneira geral, principalmente gastronomia, que é quando tu vai trabalhar muito com ticket médio, né? E aí o que acontece? E por que ele é falso? Vamos lá, vou começar pelo exemplo vamos pegar o exemplo de uma mesa, né? Seu estabelecimento senta 4 pessoas numa mesa, o consumo é R$100. R$100 dividido por 4, 25. Qual foi o seu ticket médio? R$25. Então, na mesa você teve R$25 de consumo. É igual aqui, né? Você está vendo aqui nessa ficha, houveram 2 pessoas, né? Cada um com uma ficha. O consumo das 2 fichas deu 119. Esse deu o ticket médio. Obviamente, se de repente fosse só uma pessoa consumindo isso, qual seria o ticket médio? O próprio valor dele, o que elevaria o ticket médio geral. Agora, lógico, voltando para a questão da mesa. Se nessa mesma mesa, né, lembrando que o ticket médio anterior para 4 pessoas, 25. Se nessa mesma mesa tem um consumo de R$100, né, sentam somente 2 pessoas, qual foi o valor do ticket médio? 50, um ticket médio maior, né? Então, o que acontece? Para aumentar, eu aumentar o número de pessoas, eu aumento necessariamente o meu ticket médio? Não necessariamente. Você vai aumentar o seu faturamento? Obviamente que sim, que você tem mais pessoas frequentando o seu estabelecimento, você vai ter um faturamento maior, mas não necessariamente o ticket médio. Você pode até ter uma diminuição do ticket médio se essas pessoas que frequentaram o estabelecimento tiverem um consumo abaixo da média do normal. Tá? Então é um discurso, mostra falta de conhecimento desse segmento. E a outra coisa, qual é a forma que eu tenho de aumentar o ticket médio? A primeira delas é se eu majoro meus preços. Se eu tenho, mesmo aumentando o preço, eu tenho a mesma quantidade de clientes, meu ticket médio vai fazer o quê? Vai subir, porque eu majorei os preços. 2 pessoas consumiu 100, né, dá 50. Opa, passou a ser 2 pessoas consomem 120. 60 cada um, aumentei meu ticket médio, né? A outra forma de aumentar é se eu mantendo o mesmo número o mesmo faturamento, tá? Eu diminuo o número de pessoas, ou seja, com o mesmo valor que eu faturo, eu diminuo o número de pessoas, o que acontece? Você vai ter um aumento do seu ticket médio. O faturamento permaneceu estável, mas o ticket médio aumentou, né? Então, o que o cliente busca? O cliente busca aumentar o faturamento e o ticket médio. E o ticket médio se aumenta como? Né? Aumentando a quantidade de produtos que são vendidos. Ou então das pessoas que vão ser incorporadas ao seu faturamento, ou seja, um acréscimo de clientes, vai trazer clientes que consomem mais. E é por isso que a gente diz, o ticket médio, ele define o perfil de consumo do teu estabelecimento. Você sabe qual é o poder aquisitivo, você tem uma ideia de qual é o poder aquisitivo das pessoas que frequentam o seu estabelecimento. Isso vai definir a tua política, né, de produtos ou serviços que você oferece. Ok? Então, continuamos abertos às críticas, às sugestões, até mesmo às discordâncias do que está sendo exposto. Mas a nossa ideia é justamente mostrar os relatórios que existem no sistema Colibri e o uso
que os nossos clientes podem fazer para efetivamente melhorar o seu faturamento e traçar o perfil dos clientes que frequentam o seu estabelecimento. Então, até o nosso próximo vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal. É muito importante que você se inscreva no nosso canal e também dê o seu like.